Bom dia, amados. Vamos meditar a palavra de hoje. Vamos ter uma reflexão, vamos ter um ensinamento nessa palavra, porque Deus tocou no meu coração hoje para trazer essa palavra. Vamos ter um ensinamento também, vamos nos espelhar nesse rapaz que se chama por nome Publicano, Zaqueu Publicano. E essa palavra é muito linda, esse texto. No Evangelho de Jesus em Lucas 19. Lucas 19 e somente o versículo 9. A palavra de Deus diz: Então Jesus lhe disse: Hoje houve salvação nesta casa, pois também esse homem é filho de Abraão. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Mas esse homem é Zaqueu Publicano. Olha que interessante. Jesus veio salvar o que está perdido, não aquele que se encontra salvo, que se acha salvo, aquele que não se acha doente. Jesus veio atrás daqueles que estão doentes. Quando Jesus diz doente, pode ser um enfermo, pode ser uma doença, mas pode ser também doente de pecados, aquele que se acha pecador, aquele que se acha inferior, aquele que se acha um mendigo, aquele que as pessoas o abandonam, aquele que as pessoas rejeitam, aquele que é rejeitado pela população, pela sociedade. Esse foi quem Jesus veio atrás, foi essas pessoas. Jesus veio atrás do doente, Jesus veio atrás do rejeitado, Jesus veio atrás daquele que se acha inferior. A palavra de Deus fala que aquele que se humilha, ele será exaltado, e aquele que se exalta, ele será humilhado. Olha que interessante. Então, amados, Deus tocou no meu coração esta manhã, 18 de junho de 2022, a trazer essa palavra para ser uma ferramenta de uso dele, para ser um instrumento de uso dele, do meu Pai Celestial, Senhor Jesus Cristo. Ele tocou no meu coração para meditar essa palavra e para interpretar para os irmãos, aqueles que ainda não entenderam o verdadeiro caminho de Deus, o caminho da salvação. Nós somos comparados, irmãos, com uma rocha, nós somos comparados com uma casa. Deus é comparado com a rocha. Se nós estivermos alicerçados, se nós estivermos plantados em cima da rocha, nós estaremos seguros. Somos comparados com a casa. Se a casa estiver em cima da rocha, a casa estará segura. Pode vir vendavais, pode vir chuvas, pode vir tempestades, mas a casa estará segura. E a casa que é construída em cima da areia, que simboliza o pecado, simboliza aquele homem que não segue a Deus. A areia simboliza aquele homem que não lê as escrituras. Se a casa estiver sobre a areia, ela vai. Se vir os vendavais, se vir as chuvas, ela se destrói. Esse é o homem. Aquele homem que não estiver na palavra de Deus, que não estiver nos caminhos de Deus, quando vêm as tempestades, as aflições, as angústias, os sofrimentos da sua família, da sua vida, quando vêm os obstáculos, ele não resiste, ele cai. Mas se ele estiver alicerçado sobre a rocha, ele não cai. Pode vir tempestade, pode vir tudo de ruim que vier contra a sua família e contra a sua pessoa. Se vocês estiverem sobre a rocha, você não cai, porque Deus está contigo. Então esse homem,
Zaqueu publicano. É muito interessante essa parábola de Deus, essa parábola de Jesus. Muito interessante, porque Zaqueu, o publicano, ele era chefe dos publicanos, dos coletores de impostos. Na verdade, esse homem, ele prestava serviço para o governo romano, porque nesse tempo de Jesus, e muito tempos atrás, antes de Jesus, Roma dominava o mundo. Roma dominava o mundo. Como hoje, Estados Unidos domina o mundo. Sabemos que está tendo aí vamos dizer assim, uma prevenção, né? Os especialistas estão analisando que em 2025 China estará no poder. Em 2025, China tomará o poder dos Estados Unidos. Essas são profecias que existem na Bíblia. O qual essas questões aí vamos ver futuramente. E posteriormente irei também mostrar essa passagem para vocês. Mas nosso tema de hoje, nosso lema, nossa reflexão, nosso ensinamento hoje é aquele homem, Zaqueu publicano. Zaqueu publicano era cobrador de impostos, como já falei, já mencionei. Cobrava impostos para Roma, como Roma dominava o mundo todo. E Zaqueu era nacional, a sua identidade de Israel. Zaqueu era de família rica de Israel. Zaqueu cobrava impostos para Roma. E aquele povo de Israel, a sociedade de Israel o odiava. Aí você me pergunta, por que aquele povo odiava Zaqueu? Porque Zaqueu cobrava impostos para Roma. Zaqueu era o conhecer da lei naquele tempo. Zaqueu era um ladrão. Zaqueu cobrava os impostos além do certo, vamos dizer assim, além da medida. Ele cobrava os impostos, ele saqueava as casas. Na verdade, o governo romano humilhava todos aqueles países, inclusive Israel, o qual estou mencionando. Então Zaqueu, ele cobrava os impostos além da medida, além do necessário, acima da lei. Então era uma humilhação muito grande. Por isso aquele povo odiava Zaqueu, o publicano. Zaqueu era um homem muito rico. Zaqueu era de baixa estatura, era um homem pequeno, um homem muito baixinho, vamos dizer assim, 1,40 m. E Zaqueu cobrava os impostos daquele povo de Israel. E Zaqueu era um homem rico, era um homem festivo, um homem de muitas glórias para aquele povo, para aquela sua família. Mas Zaqueu, às vezes ele se perguntava por que aquele povo não comia na sua mesa, aquele povo pobre não odiava ele amargamente. Porque Zaqueu vivia cego espiritualmente. Zaqueu era cego, porque Zaqueu vivia no pecado, porque ele roubava, saqueava daquele povo. Então Zaqueu vivia uma vida exemplar para o povo de hoje. Olha esse povo rico de hoje, como é que não vive aí. Dá um amor à riqueza. O Deus desse povo rico de hoje é o dinheiro. Zaqueu era desse jeito. Zaqueu dava o coração para o dinheiro, para as festas. O coração de Zaqueu era relacionado ao dinheiro, era direcionado ao dinheiro. Zaqueu dava o seu amor ao dinheiro. Então Zaqueu não tinha Deus no coração, mas Zaqueu viu falar que havia um Salvador na terra, fisicamente dizendo, Jesus Cristo, porque Jesus se fez carne como nós. Então Zaqueu, ele tinha aquelas vidas festivas, tinha muito dinheiro nas suas contas, mas Zaqueu, nele faltava
Jesus, faltava Deus. Zaqueu tinha um vazio no seu coração. Aquele vazio que só Deus, só Jesus Cristo podia completar. Então Zaqueu era rico, mas sofria. Zaqueu, quando chegava em sua residência, sua grandiosa casa, sua riquíssima casa, Zaqueu, quando chegava no íntimo da sua família, era discussão para lá, era discussão para cá. Entendeu? Então somos nós nos dias de hoje, as pessoas ricas, porque muitas pessoas se matam, muitas pessoas se enforcam, muitas pessoas ricas mesmo se jogam de prédios, se jogam em abismo no seu carro. Por quê? Porque não tem Deus no coração, tem a riqueza no coração. Então, a riqueza não adianta, devemos construir nossa riqueza no paraíso, no céu, porque a riqueza da terra, o ladrão vem e rouba, e a ferrugem rói, corrompe. A ferrugem destrói. Então, para que dar valor a bens materiais? Não devemos nos apegar com os bens materiais que existem no mundo. Essa vida é só uma passagem. Você morre, você deixa tudo. Então não devemos dar valor a bens materiais, porque na palavra de Deus diz: aquele que não ama Deus, aquele que não dá o seu coração para Deus, ele dá coração para as coisas ruins da terra. Quais são as coisas ruins? O pecado, que gera de uma discussão, gera de uma riqueza. O pecado gera das coisas ruins. Aquele que não dá valor a Deus, ele está no pecado. O coração dele não é de Deus. Então Zaqueu vivia dessa forma. Mas Zaqueu sabia que havia uma pessoa, materialmente falando, carne falando, Jesus Cristo que se fez carne. E Zaqueu se foi ao encontro de Jesus. E Zaqueu, quando viu aquela multidão, como ele era de baixa estatura, Zaqueu queria ver Jesus de qualquer forma. Zaqueu não estava com nenhum enfermo, não. Jesus não estava doente fisicamente, não estava com nenhum problema na carne. Jesus estava com um problema na sua alma. Entendeu? Zaqueu sofria angústias, sofria aflições. Quando Zaqueu estava na intimidade da sua família, Zaqueu sofria muito. Quando Zaqueu colocava a cabeça no travesseiro, cadê o Zaqueu? Cadê as riquezas? Zaqueu sofria muito de aflições e angústias. Vinha tempestade na sua mente, vinha maus sonhos ruins. Então Zaqueu, quando viu aquela multidão, Zaqueu queria encontrar com Jesus, Zaqueu queria encontrar salvação. Então nós devemos sair do nosso conforto. Nós devemos ir atrás da palavra de Deus. Nós devemos ir à igreja. Nós devemos meditar a palavra de coração. Mas de coração, devemos nos apegar a Deus. Não devemos ter dois deuses, somente um Deus. Só existe um Deus, nosso Senhor Jesus Cristo, que é o mesmo Deus. Então Zaqueu, naquela hora, viu que não conseguia ver Jesus por sua pequena estatura e aquela multidão que acompanhava, que o cercava, Jesus. Zaqueu decidiu subir em uma árvore. E naquela árvore, Jesus o viu. Mas Jesus, como sabe de tudo, Jesus já sabia daquele homem, já sabia do seu nome, mesmo antes dele nascer. Então Jesus gritou: Zaqueu, desça depressa. Zaqueu desceu. Quando Jesus falou: Zaqueu, desça, aquela multidão, os próprios discípulos que andavam com Jesus, todos pecadores, murmuravam, se indignaram e perguntaram: por que Deus, por que Jesus, que anda conosco, que é o Salvador, resolve chamar esse homem pecador, esse maligno, esse cobrador de imposto, esse ladrão? Aquele povo dizia. Mas Jesus veio atrás
do doente, atrás do perdido, não atrás daquele que se acha salvo. Igual já mencionei anteriormente. Então é interessante, quando Zaqueu desceu daquela árvore, Jesus o abraçou e disse: desejo me acampar na sua casa, me hospedar na sua casa, almoçar na sua casa. Então Zaqueu levou Jesus à sua residência com aquele povo. E então, quando Zaqueu levou Jesus com aquela multidão para a sua residência, Jesus, chegando na sua residência com aquele povo, Zaqueu disse, depois que almoçaram, Jesus se acomodou ali, tomou um banho, Zaqueu disse: Senhor, digo a você e a todos vocês, eu desejo, Senhor, vender os meus bens e dividir pela metade e dar aos pobres e aqueles que se acham prejudicados pelos impostos que eu cobrei, aqueles que acham que eu defraudei. Eu desejo dar 4 vezes o valor daqueles que se acharam prejudicados pelos impostos, e desejo dar a metade dos meus bens aos pobres. Olha como Deus mudou o coração daquele homem nesse momento. Naquele momento, olha como Jesus mudou o coração daquele homem. Então devemos nos espelhar nesse homem, devemos tentar parecer com esse homem. Devemos ter essa lição de vida, devemos ter uma reflexão nessa história de hoje, nesse texto. Devemos ser um pouco parecido com esse homem. Devemos nos arrepender dos nossos pecados. Devemos nos arrepender das coisas ruins que nós fazemos, as coisas que não agradam a Deus. Devemos nos arrepender. Esse homem fez isso porque ele não estava doente fisicamente, ele estava doente espiritualmente. Então ele disse: desejo vender meus bens pela metade e dar aos pobres. O coração desse homem. Então a partir daí o coração desse homem foi transformado. O vazio do coração desse homem foi completado. Devemos fazer isso. Devemos sair do nosso acomodamento na nossa casa. Devemos ir atrás da palavra. Entendeu? Porque na igreja física, a igreja física dizendo assim, na igreja física, porque nós somos a igreja material. Nós somos a igreja espiritual, mas devemos ir à igreja física, que é a igreja construída por tijolos, porque lá na palavra de Deus diz: aonde há de 2, 3, lá se encontra Jesus. Aonde há de 2, 3, 4 pessoas orando juntas, ali Deus está presente. Então nós irmos para a igreja, nós irmos atrás da palavra de Deus, lá nós estaremos nos fortificando, estaremos plantando ali, germinando o fruto que é do agrado de Deus. Então devemos procurar a palavra de Deus para nos mantermos firmes e fortes na palavra de Deus, porque só Jesus é que há salvação. Então nós devemos nos espelhar nesse homem, devemos refletir, fazer uma reflexão dessa história para as nossas vidas, porque não adianta ter riquezas. Na palavra de Deus fala que, aqui mesmo, no Evangelho de Lucas, que é mais fácil um camelo entrar no fundo de uma agulha do que um rico entrar nas portas de Deus, nas portas do reino dos céus. É por isso que na palavra diz que Deus vem atrás daqueles que são rejeitados, daqueles pobres de espírito, daqueles pobres espiritualmente, daqueles pobres financeiramente. Porque geralmente aqueles que se acham que são pobres materialmente, aqueles procuram mais ainda a palavra de Deus.
Os ricos são mais difíceis. Não estou generalizando, mas é muito difícil um rico entrar nas portas dos céus. Então, irmãos e amados, sim, a partir daí o coração desse homem se tornou um coração livre da perseguição do diabo. Ele passou passou a ser um homem de espírito, de alma de Cristo. Passou a ser um homem, ele não ficou totalmente pobre, mas ele passou a viver a vida do seu agrado, o agrado de Deus. Passou a viver uma vida tranquila, passou a viver uma vida, um coração puro. Então esse homem, ele alcançou a graça de Deus através do seu arrependimento. Nós devemos nos arrepender. Então, amados, essa foi a palavra de hoje, uma palavra de reflexão, que você coloque essa palavra na tábua do teu coração e na tua mente, que você esteja parecido com esse homem. Reflita e tenha essa palavra de hoje como uma reflexão de vida e como um ensinamento. Então vamos orar. Soberano Deus, soberano Pai, te agradeço muito, meu Senhor, por mais uma palavra de reflexão, uma palavra de adoração, e que nós possamos ser parecido com esse homem, para que nós possamos alcançar o teu reino, a tua palavra, e que nós possamos meditar a tua palavra de dia e de noite, que nós possamos estar contigo, meu Pai, todos os dias. Estar contigo é seguir a Ti, entrar nos Teus caminhos retos, fazer a Tua vontade, meu Senhor. É assim que devemos fazer. Então te agradeço muito, meu Senhor, por mais esse privilégio, mais esse momento e mais essa permissão Tua, meu Pai, por ter me usado nesse momento, meu Pai, e ter me usado como um servo fiel e como um instrumento e como um material de trabalho, meu Pai, para pregar a Tua palavra, para aqueles que estão ouvindo essa palavra, que eles possam entender o Teu verdadeiro caminho e que sirva essa palavra como uma reflexão de vida, como um ensinamento de vida. Que o Senhor vá, meu Pai, em cada um, toque no coração de cada pessoa, meu Pai, porque o Senhor que está aqui comigo, meu Pai, o Senhor está em qualquer lugar, em qualquer coração, meu Pai, porque o Senhor se encontra no coração de cada um de nós, de cada sobrevivente dessa terra, meu Pai. Vá, meu Pai, toca em cada um, e que o Senhor proteja todos, meu Pai, de toda a ação do maligno, de toda obra do maligno, que o Senhor esteja com todos nós, meu Pai. E eu repreendo em nome de Jesus, meu Pai, que vai cair por terra agora. Eu repreendo toda obra do maligno, toda ação do maligno, e vai cair por terra agora toda obra do maligno que vier contra todos nós. Vai cair por terra agora, meu Pai. Eu profetizo em Teu nome, meu Pai, nome santo e poderoso, nome de Jesus, meu Pai, com toda a Tua autoridade, que o Senhor está com todos nós, meu Pai. Que o Senhor acampe seus anjos aos nossos arredores, de todo aquele que estiver ouvindo essa palavra, e que o Senhor nos proteja de todo o mal, meu Pai. Em nome de Jesus, meu Pai, que eu oro e te agradeço, meu Pai. Amém. Essa foi a palavra de hoje, amados. Que todos estejam na paz do Senhor Jesus Cristo. Amém.